ao Senhor proteção para a tua filha. Livra ela de todas as retaliações. Ela foi escolhida essa noite para ministrar a tua palavra. Usa ela poderosamente. Estamos aqui para te ouvir, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja ministrado pela palavra essa noite, e que ela faça efeito no nosso coração, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra a divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. O Senhor sabe o que precisamos. Então nessa noite, Pai, ministra ao nosso coração, e que a tua filha seja instrumento do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos receber a serva do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, igreja, obrigada. Amém. Glória a Deus. Gostaria de agradecer, eu sempre falo isso e é uma verdade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer ao pastor, a sua esposa, toda a igreja pelo convite. Confesso, como eu sempre falo, a gente parece que nunca está preparado, né? E é sempre em dias que parece que as turbulências vêm, e aí nós queremos sempre um cenário, tudo tem que estar bem para me servir a Jesus. E não é assim. Nós servimos a Ele no meio da caminhada, com tempestades, no meio do luto nós servimos ao Senhor, chorando, sorrindo, mas nós continuamos servindo a Ele. E nós sabemos que é Ele quem nos sustenta. Já foi cantado aqui, né? Em meio a tantas dificuldades, quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em jogar toalha, quem nunca pensou deixar o barco, mas Ele continua no barco. Ele é a minha e a tua salvação, Ele é a minha e a tua segurança. Então é por causa dele que nós estamos aqui essa noite. É por causa dele que nós continuamos de pé. É por causa dele, é por causa dele que nós não desistimos. A própria palavra vai nos dizer: não foste vós em que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. E eu tenho propriedade aqui para dizer nessa noite que nós não teríamos a capacidade de escolher a Jesus, mas foi Ele que achou graça, foi Ele que nos adotou, foi Ele quem nos escolheu. Aleluia. Então é por causa dessa palavra que nos mantém de pé, é por causa dessa palavra que nós não iremos desistir. E a palavra que o Senhor me deu se encontra no livro de Juízes capítulo 13, verso 1 ao 7. Juízes capítulo 13, do 1 ao 7. Que diz assim: servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, Senhor das palavras, maravilhosíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Desde o ventre até o dia da sua morte. Uma das coisas que o Senhor ele ministrava no meu coração é: sustenta a visão. Sustenta a visão, sustenta a palavra do qual o Senhor já liberou e já decretou sobre a sua vida. Por que, Laís, eu preciso sustentar a visão? Porque no meio do caminho eu vou querer parar, porque no meio do caminho eu vou querer desistir por causa das lutas, por causa das
evidências internas que indicam que ele foi escrito durante o período inicial da monarquia que seguiu a coroação de Saul. O livro de Juízes, ele tem um propósito de um tripé: histórico, teológico e espiritual. O livro vai descrever alguns eventos e um período específico na história de Israel, vai fazer um contexto, uma conexão entre essa conquista de Canaã com a monarquia. Porém, o princípio estabelecido na lei era de que a obediência traz paz e vida, enquanto a desobediência nos traz opressão e morte. E a parte principal que o livro vai nos relatar e vai nos ilustrar é que a história se repete em Israel. Que história, Laís? Os israelitas, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, apostasias, eles renunciaram a Deus para cultuar a outros deuses, para cultuar a si mesmo, porque toda vez, irmãos, que nós deixamos de cultuar a Deus, alguma coisa nós estamos cultuando. E não é pelo fato que a gente vem para a casa do Senhor, não. Nós podemos estar dentro, mas cultuando o carro, um trabalho, cultuando um filho, cultuando a promessa, menos ao Deus verdadeiro. Então eles vão dar as costas para Deus. Só que não é o diabo que vai colocar o povo de Israel na mão do opressor, não. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus, o próprio Deus, vai entregar este povo. Que povo? O povo dele, do qual ele criou, vai entregar nas mãos dos inimigos, dos filisteus. Deus vai permitir o qual esse povo vai ser opresso por 40 anos. Só que daí, no meio dessa opressão, o povo vai se lembrar de Deus. Mas nós servíamos a um Deus verdadeiro, do qual nós ouvimos que Ele abriu o mar, Ele nos tirou da terra da nossa escravidão, nós comemos as cebolas, os pepinos. Então eles vão se lembrar, então eles retornam os seus ossos, eles vão se converter, eles vão refazer a rota e vão adorar novamente a Deus. Gera arrependimento, e pelo arrependimento em resposta ao clamor, Deus se inclina ao povo novamente e vai começar a levantar libertadores, do qual Ele capacitava pelo seu próprio Espírito. E aqui eu quero citar alguns: Otiniel, Eude, Débora, que reinou, governou sobre 40 anos, liderando o povo de Israel. Gideão, Jefté e propriamente o Sansão, do qual nós vamos ver um pouquinho da história dele. Mas tanto esses homens e mulheres de Deus, assim como eu e você, nós somos chamados a uma missão. Para fazer o que, Laís? Para ficar só esquentando a cadeira, para fazer o que eu quero? Não, muito pelo contrário. Nós somos chamados pelo céu, escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, para libertar as filhas que estão cativas nas garras de Satanás. Só que essa missão vai exigir de nós, irmãos, renúncia. Essa missão vai exigir de nós que nós venhamos ficar firmados na posição do qual Deus nos chamou, sobre a visão que Deus nos deu. Porém, o texto ele vai começar afirmando que os filhos de Israel mais uma vez fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E isso vai significar que eles estavam desobedecendo às leis e às instruções de Deus, voltando a adorar e a negligenciar o relacionamento com Deus. Porque no meio aos nossos dias, vamos ser bem sinceros, será que nós não estamos trocando a Jesus por uma rede social? Será que nós não estamos trocando a Jesus por um reporte? Será que nós não estamos trocando a Jesus em meio aos nossos afazeres? Será que nós não estamos trocando a Cristo por coisas tão banais? E chega ao final do dia, nós estamos cansados. Boa noite, Jesus, beijinho e tchau. Não. Nós precisamos priorizar a Cristo. Nós precisamos ter essa comunhão. Nós precisamos ter essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Porque se eu perco a minha intimidade, se eu perco a minha comunhão com Cristo, eu perco a minha visão. Israel, eles vão passar 40 anos sobre o cativeiro dos filisteus. Um anjo vai aparecer à esposa de Manoá e vai dizer para ela, em outras palavras, agraciada. Só que aqui eu já quero começar a explanar algo para o teu e o meu coração. O texto vai começar em guerra debaixo de opressão. O texto começa debaixo de uma opressão de luta, de cativeiro. Não é 1 ou 2, 3 dias, não, são 40 anos.
desobediência, por causa de uma rebeldia do próprio povo escolhido. O texto começa debaixo de uma opressão. Só que o Senhor está mandando dizer: debaixo da opressão, eu ainda desço na casa, eu ainda me revelo. Debaixo de opressão, debaixo de luta, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, não te desamparo. Cuido dos teus, cuido de ti, cuido da história, cuido da tua trajetória. Em meio à opressão, irmãos, que muitos dizem não vai acontecer, mas já foi cantado: a última palavra não vem do homem, a última palavra não vem da medicina, a última palavra não vem do governo, mas a última palavra vem do Senhor dos exércitos. A última palavra vem dele. Então, se a última palavra vem dele, eu preciso ficar em cima e pautada em cima da palavra dele e não daquilo que estão ditando. Em meio às lutas, mas ele permanece fiel. Em meio ao luto, mas ele não te desampara. Ele é consolo, ele é teu refúgio para a tua casa, para a tua vida. Ele não nos deixa. Ele não é um amigo que diz: bate nas costas, estou contigo todos os dias. Aleluia. Mas no primeiro luto, quando o dinheiro falta, quando a enfermidade chega, cadê o amigo? Cadê os parentes? Não estão, mas Cristo permanece. Cristo permanece. Só que, irmãos, a Bíblia vai nos relatar que esse homem de Deus, e a palavra vai nos dizer que quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, não era um anjo, não era qualquer pessoa, não era um profeta, mas era o próprio Deus. Era o próprio Deus se revelando à esposa de Manoá, num cenário do qual naquele tempo a mulher era considerada ali, ela não poder ter filho, não poder gerar, era mais, desculpa o termo que eu vou usar, uma desgraça para a família. A mulher naquele tempo, ela precisava gerar, ela precisava dar os seus frutos, os seus filhos, porque senão ela era desconsiderada da sociedade naquele tempo. O anjo, Deus sabendo da história e sabendo do qual o povo havia se voltado novamente para Deus, Deus vai escolher, em outras palavras, uma família. Escolheu a família de Manoá. Só que quem carrega a promessa, irmãos, não pode se contaminar. E era isso que o Espírito Santo queimava no meu coração. Aí quem carrega a promessa não pode se contaminar no meio do percurso. Não era só Sansão que estava no ventre, que ia ser gerado, que tinha que se guardar quando ele nascesse. Não, quem estava gerando a promessa precisava se guardar no meio do caminho. Quem está gerando a promessa precisa se preparar, precisa se santificar, precisa estar aos pés da cruz, precisa se revestir, precisa buscar na fonte, precisa buscar mais do alto, precisa sair de algumas mesas, precisa deixar alguns relacionamentos, precisa deixar alguns tipos de fofoquinha, sentando em mesa no qual não convém mais a Cristo, aonde Cristo já tem se levantado, mas muitos permanecem, mas o Senhor está dizendo: não convém, não convém, não convém, não se contamina por causa de pequenas falas, irmãos, que muitos não acreditam que Deus ainda restaura casamento, que Deus muda cativeiro, que Jesus cura, que Ele faz. Nós perdemos a nossa fé andando com tipos de pessoas que não acreditam naquilo que a Bíblia diz, naquilo que o céu declarou, naquilo que o céu depositou. É por isso que o Senhor está dizendo: hoje eu vou sustentar a tua visão. Eu preciso abrir a tua visão para que você veja que nesse emaranhado de problemas do qual você tem metido, nessa tormenta, nesse vale, eu estou contigo. Abra a tua visão para que tu enxergues que eu estou com você. A promessa não mudou, não errei de endereço. Ei, não errei a família, escolhi a tua família, escolhi a tua casa com um propósito. Escolhi sim a tua família, a tua casa, os teus filhos para um propósito eterno. Irmãos, não dá para sair dessa lista. Todo soldado que ele vai se alistar ao exército não tem
criança. Teve um preparo. Ele precisou se alimentar. E talvez quando Sansão nasceu, a primeira coisa que quando ele já estava uma maioridade, a sua mãe disse a ele: olha, Sansão, você é um separado. Daqui você é um separado. Você não é um separado de aqui agora. Você é um separado desde o ventre. Eu estava te gerando e você é um separado. Até a sua morte, Sansão, você é um separado. A mensagem já poderia terminar aqui. Você e vocês que estão me ouvindo, nós somos separados por Deus. Nós somos separados dele. Só que, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, muitas das vezes, vai nos custar tudo. Fazer a nossa parte, o Senhor não vai descer na terra para fazer a minha, a tua parte, não. Vai nos custar tudo. Essa mulher precisou se abster de algumas coisas. Ela precisou se abster daquilo que talvez ela gostava. Ela precisou se levantar de mesas do qual ela queria estar. Ela precisou deixar tipos de amizade do qual ia contaminar o que? A promessa do qual estava sendo gerada. A promessa nasceu sem defeito. A promessa nasceu intacta porque ela se separou. Nós não vamos, irmãos, ver a promessa de qualquer jeito. Nós não vamos ver a promessa de qualquer maneira. Tem que se separar. Tem que se separar. Mas se quando nós não nos separamos, a visão, a primeira coisa que nos contamina é a visão. Porque nós olhamos para aquilo que não era para olhar. Nós sabemos toda a trajetória de Sansão. Sansão vai perder a sua visão porque se encanta no meio do caminho, toca na onde não era para tocar. Ele vai brincar com a unção do qual ele recebeu de Deus, vai fazer um enigma e ele se perde a sua visão espiritual. E hoje o Espírito Santo está dizendo à noiva dele, está dizendo à igreja dele: ei, hoje eu vou mudar a tua visão. Sabe os seus óculos que você apenas só está enxergando o terreno? Hoje eu mudo a tua visão para que você possa enxergar além das turbulências, além da tua realidade. Eu mudo hoje a tua visão para que você enxergue além daquilo que eu tenho preparado, além daquilo que os seus olhos não viu, os seus ouvidos não ouviu, jamais chegou ao coração humano, as coisas que eu tenho preparado, as coisas que eu tenho te reservado, as coisas que eu separei para os meus separados nessa noite viverem. Quem gera promessa, irmãos, não pode se contaminar. E o Espírito Santo faz uma pergunta para mim: Laís, o que você tem visto? O que você tem visto te tira da minha presença ou te coloca mais na minha presença? Porque a esposa de Manoá não pôde se contaminar. Ela não pôde, talvez em uma circunstância do qual outras mulheres também naquele tempo era estéril. Só que, irmãos, a graça escolhe e a graça decide, ponto final. Nós não temos que, irmãos, ficar dando pitaco. Muitas das vezes, mas por que ela? Mas por que ele? Não, a graça escolheu, está escolhido, está selado. O Senhor, ele se responsabiliza. Glória a Deus. Mas a nossa mania é querer ficar dando pitaco em histórias de irmãos e decidir por Deus aquilo que ele tem que fazer. Mas se Deus escolheu a família de Manoá, era a família de Manoá, não era a família dele que ia reinar, não era Sansão que ia reinar, mas era o Deus de Israel que iria reinar sobre uma geração do qual havia dado as costas para o Senhor. Ela precisou se separar e ela vai instruir a Sansão: ei, Sansão, você foi separado, você é nazireu. Eu sei que você não escolheu ser separado, eu sei que você não escolheu a ser desse jeito, dessa forma, a não se contaminar, a não se misturar com os demais, mas você, Sansão, foi separado para um propósito: livrar Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer no capítulo 14, Sansão ele crescia, no capítulo 13, crescia, se desenvolvia, o Espírito Santo se aposta dele.
muito clara em nos dizer que os pais dele não concordaram dele ter se ajuntado, porque ele ia se casar com uma mulher filisteia. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que Deus estava no negócio. Apenas para que Sansão acabasse com os filisteus. Só que Sansão volta para casa com seus pais, vê um leão, e com uma queixada nas suas próprias mãos, ele vai matar o leão. E qual que eram as instruções? Não toque em nada morto, que na sua boca não entre vinho, não entre bebida forte. Só que Sansão, ao voltar nesse caminho, ele desvia o olhar dele, ele desvia o foco daquele do qual chamou e separou ele. Ele vai tocar em algo impuro, vai tocar em algo morto, ele vai ainda se lambuzar no mel e leva para sua casa. Então ele não peca sozinho, ele leva o pecado, ele vai levar o anátema para dentro de casa para contaminar a sua própria família. E depois ele vai começar, lembre-se, ele é um separado. Eu e você somos separados para um propósito eterno, para um propósito eterno. Não é para o nosso propósito, não é para o nosso bel prazer, não é para a nossa missão, mas a missão é muito maior. A missão ela é eterna, por isso que o Senhor está dizendo: ei, vou restaurar a tua visão nessa noite, vou tirar pessoas do teu lado, vou tirar pessoas que não têm visão, vou tirar pessoas que estão misturando, estão titubeando da visão do qual eu te dei. Vou tirar, vou limpar o teu caminho, aqueles que não têm visão, e vou começar a trazer aqueles que têm visão. Irmãos, a Bíblia vai dizer que ele vai começar a brincar com a unção. Ele começa a brincar, pastor, com aquilo que ele recebe do céu. Ele vai começar a ler: do forte saiu doçura. Vai virar um enigma, e o povo vai querer adivinhar. Só que Sansão, no meio da caminhada, se esquece que foi separado. Sansão se esquece que ele é um nazireu de Deus. Irmãos, quem perde a visão daquilo que é eterno, me desculpe, me perdoe em dizer, não verá o arrebatamento. Não verá o arrebatamento. É por isso que a igreja é separada, a lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nessa noite o Senhor quer restaurar nossa visão, porque essa nossa visão continua deturpada, aí embaçada, do qual nós não enxergamos, nós não veremos o arrebatamento. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O salmista vai dizer: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz e não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem. Nós nos tornamos daquilo que nós adoramos. Se tinha uma coisa que os filisteus e todos os inimigos de Israel queriam fazer, é com que o povo de Israel perdessem a ordem de culto. Eles queriam ser adorados, reverenciados. Não se preocupe, porque o diabo não quer te tirar da casa, mas ele quer te tirar do propósito. O diabo quer te deixar dentro da casa, sim, mas quer fazer com que você perca a visão. A visão do que é a visão daquilo que é eterno, a visão do propósito. Irmãos, uma pessoa sem propósito é um cego dentro da casa, querendo que outros guiem. Só que se a outra pessoa, irmão, está cega, vamos para onde? Para um precipício. Nós vamos para um precipício. É por isso que o Espírito Santo está queimando e gritando nessa noite: ei, vou restaurar a tua visão. Ah, mas ainda esperar uma palavra de bênção. Bênção é permanecer no propósito, bênção é permanecer naquilo do qual nós somos chamados, bênção é permanecer no propósito, bênção é permanecer debaixo da missão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos permanecer debaixo daquilo que Deus nos constituiu, do qual Deus nos chamou para estar. Sabe qual é o mal do nosso século? A distração. Passamos, me perdoe, passamos mais tempo com as coisas do que com a Cristo. Passamos mais tempo num celular. Veja aí, conte, num final de semana, eu nem vou dizer a semana, mas no final de semana, quanto tempo você passa numa rede social? Agora te pergunto,
tempo que você dedicou a sua vida ao Espírito Santo? Porque se tem uma coisa que estão inventando hoje em dia, que parece que virou uma utopia, a presença do Espírito Santo. Ele sente, ele geme com gemidos inexprimíveis, ele entende o seu olhar, a sua dor, o seu levantar, e ele só quer ter relacionamento com você. Ele quer ser aclamado. Precisamos voltar a falar com o Espírito Santo. O Senhor não nos deixou consolador à toa, nos deixou para termos relacionamento. Aleluia. Só que, irmãos, a Bíblia é muito clara: Sansão se perde. Não se perde quando cai com Dalila, ele se perde no meio do caminho. A visão dele é deturpada porque ele toca onde não era para tocar. Ele se lambuza no pecado. Ele vai se lambuzar naquilo que não era para ele se lambuzar. Não era para tocar, não era para cheirar, não era para ver, não era para ficar de graça com o pecado. Não era. Agora, um separado não faz o que quer, não veste o que quer, não calça o que quer, não fala o que quer. Ei, a armadura, o pastor falou aqui numa quarta-feira, a armadura de Saul não serve para Davi. Não é porque está dando certo para alguns, eu vou fazer igual para ver se dá certo. Não. Deu certo para eles. Com você o propósito é outro. Com você o mistério é outro. Com você a missão é outra. Com a missão se separa, renuncia, se rende, entra dentro da minha presença, entra no teu quarto secreto, porque intimidade não precisa ser exposto. Sansão recebe a força, vai receber o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ainda não tinha tabernaculado, mas era por possessão. Ele se aposta e ele acha que ele já está bonzão demais. Ele acha que ele pode expor, irmãos, aquilo que ele recebeu do alto, mas não. Agora continua sendo dele. O louvor é para ele. Aleluia. O pregar não é meu, é dele. O louvor é dele. Toda a honra e toda a glória é para ele. Glória a Deus. O recepcionar é para ele. Não é para nós, não fazemos porque gostamos. Não. É para ele. Só que Sansão vai se achar bonzão demais. E aí ele esquece daquilo que ele recebeu. Ele se esquece das palavras da mãe dele. Sansão, você é separado. Um separado não pode se contaminar. Um separado não pode se contaminar. Você não pode se contaminar. Quem gera promessa não pode ficar barganhando, não pode ficar titubeando. Uma hora eu sirvo a Cristo, outra hora eu não sirvo a Cristo. Ei, você não pode se contaminar. Você não pode se contaminar, você não pode se misturar, porque aquilo está dando certo para o teu irmão. Não. O Senhor te chamou para tal propósito. Permaneça nesse propósito. Permaneça no propósito qual o Espírito Santo te chamou. Permaneça. Só que a nossa maior dificuldade, irmãos, é permanecer. A nossa maior dificuldade é sustentar a visão do qual Deus deu. É por isso que Sansão, ele vai percorrer até o final. Ele já tinha perdido a visão, só que ele não sustentou aquilo que a sua mãe falou para ele. Você é separado, não pode passar na na sua cabeça. Você não pode se contaminar. Só que ele vai se esquecer. Ele acha que por fazer as coisas errado, continua sendo separado. E não que ele não seja. Ele é. Ele continua sendo. Mas será que naquele grande dia... nós não vamos ouvir o Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Senhor, mas nós fizemos tudo em teu nome. Senhor, nós pregamos. Senhor, nós curamos em teu nome. Senhor, nós usamos o teu nome, sim, mas vocês não me obedeceram. Meu Deus. Glória a Deus. Sansão, ele sabia que ele tinha sido escolhido. Sansão, ele sabia que ele tinha sido separado, mas ele desobedece no meio do caminho, porque falou: a força do Senhor, conjecturando, está comigo. Então, porque a força do Senhor está comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Não, irmãos, não é assim. Nós não podemos
lutas. Quem é que não passa por lutas? Quem é que não passa por dias difíceis? E eu com aquela Bíblia e eu chorava. E eu achando que minha mãe ia sair, meu pai também, minha mãe permaneceu. E meu pai falou assim: mesmo chorando, continua, Laís. Continua. Ei, mas está doendo aquilo que eu estou gerando. Está doendo, as opressões têm sido grandes. Ei, mas o Espírito Santo está dizendo: ei, continua, porque a tua promessa que eu tenho para a tua vida tem te dado livramento. Ei, tem te guardado, tem te protegido. Aquilo que você está gerando não é para o seu bel prazer, mas é para livramento, é para escape. Aquilo que você está gerando, aquilo que eu depositei na sua vida, ei, é para salvamento, é para salvação da tua casa, ei, é para que um filho volte. É por isso que está doendo, é por isso que está apertando a situação, é por isso que os ventos, o barco está balançando, mas sabe por quê? Por causa do propósito, é por causa do propósito. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder a nossa visão. A visão hoje precisa ser restaurada. E o Senhor, Ele falava muito forte ao meu coração: Laís, eu vou restaurar a visão da minha igreja. Ei, muda a lente. Sabe o seu óculos? Quando o seu óculos está embaçado, qual é a primeira coisa que nós mulheres fazemos? Pegamos qualquer coisa que a gente vê pela frente, seja o vestido, seja a roupa, a gente vai limpar. Sabe por quê? Para enxergar melhor. Hoje o Espírito Santo está limpando a nossa visão espiritual, para que os nossos olhos carnais não se apeguem naquilo que é terreno, não se apeguem aos ventos fortes, não se apeguem às perseguições, não se apeguem a um momento difícil, não se apeguem àquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, mas o que o Senhor tem é eterno, é garantia, irmãos, da nossa salvação, é garantia de uma vida eterna ao lado dele. Tudo vai passar menos essa palavra. Sansão se perde no meio do caminho. Hoje um alerta para mim e para a tua vida é para você não se perder. É um alerta do Espírito Santo, é um alerta de um pai. Irmãos, Deus não castiga ninguém, mas Ele corrige com amor. Ele corrige com amor. Há um filho do qual Ele ama. É zelo, é amor. Você não está entendendo. Você não está entendendo essa pressão, essa luta, mas o Espírito Santo está dizendo: ei, é por causa da promessa. Ela vai nascer, ela vai ganhar, ela vai vir para fora. E como a Bíblia diz que a mulher, quando ela está para dar à luz, ela sente dor os 9 meses, mas ao dar à luz, ao dar à luz, ela não se lembra mais das dores. E o Espírito Santo está dizendo: ei, Sansão vai nascer, Sansão vai nascer em muitos lares aqui nessa noite. Se você puder, já se coloque de pé. Sansão vai nascer, Sansão vai nascer. É o teu filho que precisa voltar, é essa situação que precisa ser resolvida, é um parente que precisa ser alcançado, que precisa ser salvo. O Senhor está dizendo: ei, nessa dor, nessa luta, eu estou contigo, eu estou contigo. Sansão vai nascer em muitos lares, Sansão vai nascer em muitos lares. O Espírito Santo está dizendo: vai nascer, para que a minha promessa se testifique. Aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, não vai tardar a promessa. Só que para que eu e você, a gente possa ver essa promessa se cumprindo, que a gente possa ver que realmente os passos a caminho daquilo do qual nós estamos caminhando é verdadeiro, o Senhor precisa mudar a nossa visão, alinhar a nossa visão com aquilo que é eterno. Porque, irmãos, se a nossa visão continuar da maneira que está, me perdoe, nós abortamos a promessa. Eu não vou mais orar. Eu não vou orar mais porque eu já me cansei. Não vou mais orar pela minha família, pela minha casa, pelo milagre, pela restauração de um casamento. É um filho que está afastado, uma filha que está afastada. Eu não vou mais orar. Mas quando a nossa
visão, irmãos, é restaurada, Aleluia. nós conseguimos ver. Ele já é uma missionária, já é uma diaconisa na casa do Senhor, já é um pastor, está servindo. Olha que lindeza, olha, irmãos. Precisamos trazer na existência, precisamos trazer à nossa memória aquilo que vai gerar esperança. Começa a profetizar, o irmão falou assim: ei, profetiza nesse vale. Sabe a primeira coisa que eu aqui conjecturando, já vou passar o microfone para o pastor? Quando aquele anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, conjecturando, não olha para os lados, pastor. Ele vai falar: tu conceberás um filho do qual livrará a Israel. Ela não fez isso, conjecturando, ela fez isso. Aleluia. Ela olha para aquilo que ela está carregando. É por isso que a nossa visão precisa ser hoje, a nossa visão precisa ser restaurada, para enxergarmos aquilo que nós estamos gerando e não olhar como perdidos por aí, para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. Nós estamos gerando e vai vir à tona o Espírito Santo. Sansão vai nascer para te dar livramento, para te dar escape. Glória a Deus. Sansão vai nascer. Hoje o Senhor, Ele está restaurando a nossa visão. E eu agradeço já a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.